Graças, paz, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 3º e versículo 4º, que nos dizem assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Irmãos, Paulo ele escreve essa carta mais ou menos no ano 55. Ele estava em Éfeso e então ele tem o objetivo de escrever aos crentes ali de Corinto para fortalecer a igreja a seguir na fé, trazer vários conselhos, ensinos. Mas no início dessa carta, ele faz uma ação de graça. E nessa ação de graça ele gostaria de tirar dois ensinos. O primeiro é a origem do nosso consolo, está aí no versículo 3º. Não sabem que ser consolado em momentos difíceis é sempre muito bom. Aquele abraço no momento do luto, aquele ombro amigo às vezes para chorarmos, aquele olhar de confiança durante os momentos em que estamos com grande incerteza. Quem nunca, precisou de amigos que pudessem nos dar consolo, ou mesmo quem nunca precisou dar consolo e conforto a um amigo, a um parente? Irmãos, Paulo então aqui ele faz essa introdução para louvar a Deus por ser essa pessoa com quem ele pode contar. Ele expressa aqui que Deus é realmente a origem das misericórdias e de toda consolação. No início do versículo 4, ele fala: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Paulo já havia passado por vários momentos de angústia, vários momentos em que a sua vida esteve ameaçada pela morte. Se você observar o versículo 8, veja que ele diz assim: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então Paulo ele demonstra que há tribulações terríveis, tribulações que ameaçam nossa vida e podem até mesmo nos trazer tamanha angústia que nos fazem perder até mesmo o ânimo da vida, ou até mesmo, perder a esperança pela vida. E veja que Paulo fala aqui que até os crentes mais dedicados ao Senhor podem passar por essas tribulações terríveis. Mas ele, ao mesmo tempo, demonstra no versículo 9 que a confiança está em Deus. Ele fala: Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, o consolo de Deus é ativo. Ele fala que é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. O conforto de Deus é real. Nós podemos senti-la nesses momentos de angústia. O consolo de Deus é verdadeiro, não é enganoso, não é ilusório. O consolo de Deus é presente, não é apenas no futuro, não ficou apenas no passado, é para hoje e para todos os crentes. A origem do nosso consolo é o próprio Deus, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O segundo ensino está no restante do versículo 4, em que nos fala a respeito do objetivo do consolo divino. Claro que o primeiro objetivo do consolo de Deus é cuidar do nosso próprio coração, cuidar da nossa fé, é trazer paz à turbulência que se encontra dentro de nós. Se você observar novamente o versículo 9 e versículo 10, fortalece essa convicção. Quando no final do versículo 9 ele fala para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Esses versículos fortalecem a nossa convicção de que o objetivo de Deus é cuidar do nosso coração e cuidar da nossa fé. As coisas desse mundo podem muitas vezes nos abalar, mas quando nós vislumbramos os céus, nós sabemos que as tribulações do tempo presente não hão de se comparar com as
com a glória que haverá de ser revelada em nós, conforme o próprio Paulo falou lá em Romanos capítulo 8, versículo 18. Quando comparamos as angústias desse mundo com a eternidade, nós vemos que não são comparáveis. Então, nesse versículo 4, nós vemos que o consolo de Deus é extensivo. Nos fala no início que é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Deus não escolhe algumas tribulações mais angustiantes para nos consolar. Nem tampouco Ele escolhe apenas as mais simples e fáceis. Paulo expressa que o consolo de Deus é para toda tribulação. Seja pequena ou seja grande, nós podemos lançar em nossas orações a Deus, porque Ele trará consolo para todo tipo de angústia. Além disso, tem um propósito essa nossa consolação. Continuação do versículo 4, ele fala: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Nós recebemos de Deus o consolo para distribuirmos aos homens. Serve do mesmo propósito aquilo que o Senhor Jesus havia falado, que de graça recebestes, de graça também dai. A palavra de Deus que nós recebemos, nós podemos distribuí-la, porque ela é fonte de consolo. E assim, como Paulo também falou sobre a ansiedade, lá em Filipenses 4, versículo 7, ele fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós somos consolados por Deus, estamos preparados para consolar os demais homens também. E como é que nós podemos fazer isso? Primeiramente, versículo 5 fala que esse consolo ocorre pela mediação de Jesus. Ele fala, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos consolados por Deus, é porque um dia o sofrimento de Jesus derramou sobre nós o consolo de Deus. A morte de Cristo nos trouxe ricas bênçãos espirituais. E entre essas bênçãos está o próprio conforto, consolo e a misericórdia de Deus. Mas Paulo também, lá no versículo 11, fala que Deus usa os nossos irmãos para nos consolar, assim como nós vimos no meio do versículo 4. Mas veja no versículo 11 que ele fala: ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, por benefício que nos foi concedido por meio de muitos. A oração dos irmãos, uns em favor dos outros, a oração intercessória, quando nós clamamos uns pelos outros, pelas angústias que nós sabemos que os outros estão passando, também vão nos consolando e confortando, porque sabemos que há pessoas que nos amam e estão clamando ao mesmo Deus em que nós confiamos. Irmãos, o consolo de Deus é ativo, o consolo de Deus é extensivo, o consolo de Deus, ele tem um propósito. E vamos viver nesse propósito, porque nós temos o Deus que nos consola, para que no nosso consolo possamos consolar uns aos outros. Que a graça do Senhor venha sobre nós. Amém. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, agradecemos por Tua obra em nossa vida. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor Jesus morreu ali na cruz e dentre tantas bênçãos conquistadas para nós, Ele também, Senhor, derramou sobre nós o consolo que vem por meio do Teu Espírito Santo. Vivifica, pois, o nosso coração. Trabalha, Senhor, em nosso ser. E derrama, Senhor, sobre nós a graça de podermos consolar uns aos outros, mediante a Tua palavra e mediante as nossas orações. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.